Louvado seja o nome dele. Deus abençoe vocês, meninos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Oh, como é bom louvar ao Senhor. Diz a Bíblia: cantar louvores ao nome daquele que vive e reina para sempre. Meus amados, nesse domingo Deus tem ministrado ao meu coração uma palavra que nós, no domingo passado, compartilhamos ou falamos com a igreja aqui sobre os encontros de Jesus. E hoje será o segundo domingo em que nós vamos tratar aqui deste mesmo assunto, ou desse mesmo tema. Estou chamando de encontro de Jesus. Algumas mensagens temáticas baseadas nesse tema. E eu espero nessa noite, queridos, poder falar com os irmãos sobre um encontro que Jesus teve com uma pessoa muito especial. Domingo passado nós falamos sobre a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, aquela que disse para Jesus: Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa, ou das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nessa noite eu quero falar, aproveitando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu quero falar sobre uma outra mulher que teve um encontro com Jesus, cujo caminho cruzou o caminho de Jesus, e ela teve a vida transformada, restaurada, impactada, a partir do momento que ela conheceu o Senhor, que ela conheceu Jesus. Muitas pessoas cruzaram o caminho de Jesus ao longo do tempo em que ele esteve aqui. A Bíblia nos dá poucas informações sobre a infância de Jesus. Nós sabemos muito pouco sobre a infância de Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, porque os seus pais José e Maria foram para Belém para poder fazer um recenseamento. E ainda pequenininho, ele volta de Belém para a pequena Nazaré, uma cidade que ficava na região da Galileia de Israel. E lá em Nazaré, ele é cuidado, ele é criado, ele é educado pelos seus pais. E a gente não tem muitas informações da infância de Jesus, a Bíblia não relata. A Bíblia só nos informa que, por volta dos 12 anos de idade, aproximadamente, por volta dos 12 anos, Jesus vai a Jerusalém com seus pais, por ocasião da chamada festa da Páscoa dos judeus, o Pessac. Uma vez por ano, os judeus se dirigiam a Jerusalém no templo, para celebrar, para comemorar essa, que é uma das mais tradicionais festas do calendário judaico. Jesus tinha por volta de 12 anos nesta ocasião, e depois de celebrar, de participar das festividades no templo, na grande Jerusalém, capital de Israel, uma cidade muito maior do que Nazaré, onde Jesus vivia. Eles estão retornando, os peregrinos que vão a Jerusalém, as famílias, estão retornando para Nazaré. De repente os pais de Jesus, José e Maria, percebem que Jesus não está com eles, sentem falta do menino Jesus, com 12 anos, diz a Bíblia. E depois de passar 3 dias procurando, entre aqueles que estavam com eles viajando, decidem retornar a Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles vão ao templo, e lá diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 2, nos traz essa narrativa. Lá eles encontram o menino Jesus no templo, conversando com os mestres e os doutores do templo, os sacerdotes. Jesus estava conversando com estes homens que eram profundos conhecedores do texto hebraico, do texto sagrado original, tanto da Torá como do texto dos profetas. Eles, diz a Bíblia, que eram mestres e doutores na lei e na escritura sagrada. Quando José e Maria retornam para Jerusalém e decidem voltar ao templo, eles são surpreendidos com Jesus sentado entre os mestres e doutores, e a Bíblia diz que ele os interrogava e também respondia
as questões que eram propostas a ele. Jesus estava numa discussão no mais alto nível do conhecimento, com aqueles que dominavam a cátedra, o estudo e o conhecimento da lei, e um menino de 12 anos estava ali surpreendendo a todos. Diz o texto, o evangelista Lucas, que eles estavam espantados com conhecimento, com um grau de conhecimento e profundidade que aquele menino de Nazaré, de uma cidadezinha periférica de Israel, tinha sobre as coisas do reino. Mal sabia eles que ele era o próprio reino, ele quem veio instaurar e implantar o reino de Deus na terra. A partir deste momento nós não encontramos mais na Bíblia nada que nos traga uma informação segura a respeito de como foi a adolescência de Jesus, por exemplo, a juventude de Jesus. Nós não sabemos pela Bíblia, mas os historiadores, dentre eles Joséfo, talvez o mais conhecido, nos dá alguns flashes de algumas informações, como talvez teria sido a juventude de Jesus, baseado também em alguns achados arqueológicos posteriormente encontrados, nos dão informação de que Jesus de fato trabalhava com seu pai José, o carpinteiro. Era um construtor, trabalhava na construção de casas e a carpintaria. Tem aqui o Pedro, um representante dos carpinteiros, né, Pedro? Era a profissão mais usada da época. Jesus certamente era um carpinteiro lá em Nazaré, ao lado do seu pai José e outros que trabalhavam com essa profissão. Mas a Bíblia não diz em detalhe como transcorreu a adolescência e juventude de Jesus. Apenas lá aos 30 anos de idade, aí sim, quando ele, ao ser batizado por João o Batista no Rio Jordão, ele sai da região onde ele estava na Galileia e ele vai para a região da Judeia. E o Rio Jordão, que ficava numa área rural, lá da região de Jerusalém, lá estava um homem diferente para os padrões da época. Lá estava um homem que falava muito claramente, muito fortemente sobre as questões do reino de Deus, e era um homem profundamente provocativo e confrontador. Esse era João. Alguns anos atrás eu preguei sobre João aqui, e eu disse que João era um trator de Deus, arando a terra árida dos corações daquele povo que vivia na Palestina nos tempos de Jesus. João batia forte. João tinha uma autoridade que foi dada por Deus para ele. Ele veio para anteceder, ele foi o precursor de Jesus. Alguém um dia perguntou para ele se ele era o caminho. Ele disse: não, eu não sou o caminho, eu estou preparando o caminho para aquele que vem após mim. Alguém um dia perguntou para ele se ele era o porta-voz de Deus. Ele disse: não, eu só sou uma voz que clama no deserto. Eu só sou uma voz que está falando de alguém que vem após mim, que é muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar dos pés. Este que vem após mim, que batizará com fogo, porque eu batizo com água, mas ele batizará com fogo, com espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E de repente João está falando desse que viria após dele, ou que viria após ele, e de repente aparece no campo de visão de João, Jesus caminhando às margens do Rio Jordão, e João, entre um batismo e outro, eleva o olhar, ergue os olhos, e ele vê Jesus às margens do Rio Jordão passando. Ele para tudo. Diz a Bíblia que ele para, e ele aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu estou falando a vocês já há algum tempo. É sobre ele que eu estou me referindo. E a Bíblia diz que Jesus vai entrando às águas para ser batizado por João, e João diz: eu não sou digno, eu não posso te batizar, Senhor, é o Senhor quem tem que me batizar. E Jesus diz para ele: João, tudo precisa ser cumprido, João, é necessário que a Escritura se cumpra. E naquele momento ele desce as águas pelos braços de João, Jesus é batizado, e ao retornar das águas, diz o escritor sacro,
que naquele momento há uma manifestação sobrenatural. Uma voz do céu brada, sem ninguém ver, mas eles ouvem: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E diz a Bíblia que de repente uma pombinha senta nos ombros de Jesus. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, pousa no ombro de Jesus. E ali nós temos a primeira manifestação pública da Trindade na Bíblia: o Pai na voz, o Espírito Santo na pomba e o Filho sendo batizado por João o Batista no Rio Jordão. Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, um só, se revela ao mundo naquele momento a partir do batismo de Jesus. E assim começa o ministério dele. E aí daí para frente nós temos todas as narrativas do evangelista ou dos evangelistas sobre os próximos 3 anos de Jesus, de como seria. Ele já sai do batismo de João, se revelando ao mundo, vai para o deserto, passa um tempo de intimidade com Deus, depois ele retorna para chamar aqueles que se tornariam os seus discípulos, os seus seguidores, os apóstolos que nós conhecemos, homens que mudaram a história do mundo, que revolucionaram o mundo a partir do encontro que eles tiveram com o Nazareno, com Jesus. Mas nesses 3 anos em que ele passa aqui, queridos, diz a Bíblia que ele se encontra provavelmente com centenas de pessoas cruzam o caminho de Jesus, passam pela vida de Jesus de alguma forma e são influenciados, tocados, impactados através desse encontro que eles têm com Jesus. Eu não sei quanto Jesus percorreu de caminho, a Bíblia não informa, talvez centenas ou poucos milhares de quilômetros, não muito mais do que isso, já que Israel era e é um país razoavelmente pequeno. Os historiadores dizem que Israel tem cerca de 470 quilômetros de norte a sul, de uma ponta a outra, e 135 quilômetros de oeste a leste ou de leste a oeste. Apenas 135 quilômetros assim, e 470 quilômetros de norte a sul. É possível que Jesus tenha andado centenas ou poucas milhares de quilômetros ao longo desses 3 anos, já que ele percorria tudo a pé, junto com os seus discípulos. Poucos quilômetros, se a gente imaginar na nossa realidade de vida hoje, quantos milhares e até milhões de quilômetros nós andamos. Quando eu digo andamos, eu digo nos locomovemos, não apenas andando, mas a bordo de um carro, de ônibus ou de avião. Quantos milhares ou até milhões de quilômetros nós andamos, e às vezes a gente não faz tanta diferença assim na vida das pessoas. Jesus percorreu poucas centenas ou talvez muito poucos milhares de quilômetros, não sei se 1.000 ou 2.000 quilômetros a pé, mas ele encontrou pessoas que marcou a história dessas pessoas e nos marcam aqui nesta noite. Eu quero nessa noite falar com uma dessas pessoas, ou sobre uma dessas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida impactada, tiveram a sua vida marcada, teve a sua vida totalmente transformada através desse encontro de Jesus. Como eu disse, para homenagear as mulheres, eu quero falar sobre Maria. Maria, a mulher inesquecível. Jesus disse: você não será esquecida. Então Maria é a mulher inesquecível. Vamos ao texto sagrado que vai servir de base para que nós possamos falar nessa noite sobre essa mulher valente, corajosa, adoradora, impressionante, inesquecível, que foi impactada a partir do momento que teve o encontro com Jesus. Porque ninguém pode ter o encontro com Ele e seguir a vida do mesmo jeito, inclusive eu, inclusive você. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Nós vamos do verso 3 até o versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 3 ao 9. Aleluia. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado aqui. Você vai poder acompanhar a leitura do texto sagrado. Evangelho de Marcos 14, 3 ao 9. Esse texto ele encontra uma referência, uma consonância também em 2 outros evangelhos, falam sobre esta mesma passagem. O Evangelho de Mateus 26, o Evangelho de João capítulo 12, também narra a mesma passagem que o evangelista Marcos narrou.
Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Por isso que eu disse que Maria é inesquecível, porque Jesus disse: aonde for pregado esse evangelho, vai ser contado o que aconteceu aqui, para a memória dela, para a memória de Maria. Por isso que Maria se torna inesquecível. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós queremos te adorar, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra. Oh Espírito Santo, ministra nos nossos corações, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala conosco por bondade, Senhor. Fala com a tua igreja nesta noite, através da sua palavra. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Queridos, o texto diz que Jesus foi convidado para um jantar, numa aldeiazinha que ele conhecia muito bem, chamado Betânia. Um dia eu preguei aqui e disse: Betânia, o lugar onde Jesus gostava de estar. Betânia era uma cidadezinha, uma aldeia, que ficava mais ou menos 6 quilômetros distante de Jerusalém. Era o ponto de Jesus. Quando Jesus estava na Judeia, ele parava em Betânia para poder descansar, comer, se banhar, até que ele pudesse chegar a Jerusalém. Alguns lugares Jesus tinha quando ele caminhava por aqui. Quando ele estava na região da Galileia, depois de sair de Nazaré, Jesus ficava em Cafarnaum. A base dele era Cafarnaum. Lá morava Pedro com a sogra. Então todas as vezes que ele se retirava para a região da Galileia, era em Cafarnaum que ele ficava. Mas quando Jesus estava na região da Judeia, Betânia era o lugar aonde Jesus gostava de estar, porque lá Jesus tinha amigos, lá Jesus tinha famílias que o recebia, lá Jesus tinha pessoas que o consideravam, que o queriam bem. E não por acaso, me ocorre aqui agora, não por acaso, depois que Jesus ressuscita, ele passa 40 dias aqui entre os discípulos, e ainda dando as últimas informações e trazendo as últimas instruções. Não por acaso o lugar de onde ele decide subir ao Pai é em Betânia. Ele volta para Betânia e de lá diz a Bíblia que ele é assunto, ele sobe ao encontro do Pai, à vista de todos aqueles que estavam vendo. Então Jesus tinha uma relação pessoal de amor com essa cidade, com essa aldeia chamada Betânia. E ele é convidado para um jantar na casa de um homem chamado Simão. E a referência do evangelista o chama de Simão o leproso. Mas certamente ele já não era mais leproso. Possivelmente foi um homem leproso que tenha sido curado por Jesus da sua enfermidade, da sua lepra. Porque se ele fosse leproso, eles não podiam estar na casa dele, porque os leprosos naquela época não viviam em comunidade, não viviam na sociedade.
Então o evangelista nos traz a informação para que a gente tenha ideia de quem seria esse Simão, já que existiam outros Simões ou Simãos, como por exemplo Simão Pedro. O evangelista vai dizer para nós, ele foi convidado para um jantar na casa de Simão, o leproso. Mas João nos traz algumas informações adicionais no texto em que ele narra esta passagem, o texto que nós falamos de João 26. E as informações de João para nós é que faltavam 6 dias para a festa da Páscoa. A gente não pode perder de vista que foi durante a festa da Páscoa que Jesus foi preso, julgado, condenado e crucificado. Faltavam 6 dias para que essas festas acontecessem. Todos os anos ela acontecia, e esse seria o último ano em que Jesus participaria dessa festa. João Evangelista vai dizer para nós, ainda no texto que ele narra, que essa mulher, Maria, que faz tudo aquilo que ela fez nesses versículos, ou seja, despejando, derramando o conteúdo do vaso de alabastro em Jesus, era Maria de Betânia. Era, portanto, a Maria, irmã de Marta, e irmã de Lázaro também. Então o evangelista João nos traz a informação precisa de que essa Maria era a Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. 3 vezes a Bíblia nos traz referências sobre ela. 3 vezes nós ouvimos falar dessa Maria. Na passagem de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e nós conhecemos essa passagem, a Bíblia diz que Marta recebe Jesus na casa e logo se apressa em providenciar algo para o Senhor comer, em preparar alguma coisa, e Maria, diz a Bíblia, que ela senta aos pés de Jesus e começa a sorver, a absorver, a conversar com Jesus, a ouvir Jesus falar sobre o reino, sobre Deus e sobre a vida. Até que Marta diz: Senhor, dá um jeito, pede para minha irmã me ajudar, estou corrida aqui fazendo tudo, pico a cebola, põe o alho, jogo o óleo, afogo o arroz, a salada ainda está para fazer, a mesa tem que ser posta, e Maria fica sentadinha e não faz nada. E aí Jesus diz para Marta: Marta, Marta, por que você está tão afadigada, tão apressada com a vida? Por que você está correndo tanto, Marta? Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Então é essa Maria que faz esse gesto na direção de Jesus. A Maria, irmã de Marta. 3 momentos na Bíblia nós encontramos falando dessa mulher. Esse na passagem de Marta e Maria, depois nós encontramos no caso da ressurreição de Lázaro, o seu irmão quando morre em João 11:46, e agora no texto que nós estamos lendo, no texto que nós lemos agora em que ela quebra o vaso de alabastro. Nós vamos aprender algumas coisas com esta mulher, porque essa mulher fez algo tão impressionante, irmãos, tão espantoso, que levou Jesus a dizer, como nós lemos no versículo 9: ninguém nunca mais vai se esquecer de você, Maria. Você vai ser lembrada para sempre, em qualquer lugar do tempo, em qualquer momento da história, em qualquer ocasião em que as pessoas se reunirem para poder falar sobre isto que aconteceu aqui, o seu nome será mencionado, você será lembrada, você será honrada. E aqui estamos nós, mais de 2000 anos depois, falando de Maria. Jesus disse que falaríamos, e nesta noite nós estamos aqui discorrendo exatamente sobre esta mulher. Nós estamos falando dela aqui hoje. O que ela fez de tão espantoso? Parece um gesto simples e comum, mas não foi. A Bíblia diz que ela quebrou um vaso de alabastro, e derramou o conteúdo, o perfume, sobre Jesus. Queridos, alabastro era um vaso, ou era um material de um mármore muito fino. Não era qualquer pessoa que tinha um recipiente, um reservatóriozinho.
um jarro ou um pequeno vaso desse material que era caríssimo, chamado alabastro. Não era qualquer pessoa que podia ter um material, apenas os mais financeiramente preparados, os mais abastados, é que poderia ter 1 ou 2 no máximo exemplares. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha um vaso de alabastro, que certamente não era tão grande. A gente não sabe quanto tempo ela levou para poder juntar os recursos para comprar. Não era de família abastada, viviam 3 irmãos na casa, e possivelmente a casa era de Marta, porque a Bíblia diz que Marta estava conduzindo as coisas da casa, e junto com Marta morava o irmão Lázaro e também essa Maria. Nós não sabemos quanto tempo ela levou para conseguir juntar esse pequeno tesouro para ela, essa fonte de recurso, algo que era para ela, quem sabe, um prêmio, uma possibilidade impensada de ter, e ela conseguiu. Diz a Bíblia que ela quebra esse vaso, mas ela quebra porque o que tinha dentro do vaso, era 1 libra, diz o texto, 1 libra de nardo puro. O conteúdo era mais importante do que o vaso. O que tinha dentro daquele recipiente, 1 libra, é cerca de aproximadamente 327 miligramas de conteúdo. Então é um frasco de perfume com 327 miligramas do líquido dentro. Não era tanta coisa assim em quantidade, mas era algo, segundo a Bíblia, que valia muita coisa, porque o perfume era raríssimo. A Bíblia vai dizer para nós que esse perfume era nardo puro. Essa planta, ou esse perfume extraído dessa planta, nardo puro, não era de Jerusalém, não era ali da Síria, país que faz fronteira com Jerusalém, não veio do Egito, um país desenvolvido da época. O conteúdo deste vaso, o perfume que tinha dentro do vaso, que a Bíblia chama de nardo puro, veio de plantas raras, diz os historiadores, irmãos, da Ásia, da região do Nepal, lá da cadeia de montanhas do Himalaia. A produção dessa planta que extraía a essência desse perfume, que era raríssimo, poucos podiam fazer, porque poucos podiam colher na região onde ela dava, de onde ela era nativa. E a Bíblia não diz, a gente não sabe como, mas a verdade é que ela conseguiu comprar 1 libra desse nardo puro, da essência desse perfume, que era produzido muito longe de onde ela era. Talvez os mercadores, sei lá quem, os viajantes que rodavam o mundo, que cruzavam as fronteiras naquela época. Imagina a dificuldade para essa mulher adquirir, primeiro, porque não era para todos que queriam, segundo, era pelo elevado preço, e a Bíblia dá o preço para nós. A Bíblia vai dizer para nós que esse conteúdo que tinha dentro desse vaso estava avaliado em 300 denários. Denário vem de diário ou diária. Denário, 300 denários significa o valor de 300 dias ou diárias de trabalho. O perfume que estava lá dentro valia 300 dias de trabalho, o preço. Era como se ela trabalhasse 1 ano para poder comprar e pagar 327 miligramas de perfume. Não era pouco. 1 ano de trabalho diário, das 6 da manhã às 6 da tarde, que a diária começava a hora que o sol nascia e terminava a hora que o sol se punha. 1 ano trabalhando 12 horas por dia para comprar 327 miligramas desse perfume raro. E ela guardava certamente para uma ocasião especial, porque diz a história que as mulheres compravam aquelas que podiam ou que conseguiam e guardava no fundo do seu baú, daqueles baús que antigamente as mulheres preparavam como enxoval. Acho que hoje não faz isso mais, não sei.
Antigamente preparavam aqueles baús de enxoval e elas guardavam no fundo do seu baú, para que fosse usado um pouquinho na noite de núpcias, quando ela se casasse. Tinha uma razão, tinha um motivo especial, que era usado esse perfume. Maria talvez tinha guardado, eu não sei por quanto tempo, esse perfume no baú, esperando o dia que ela pudesse usar junto com seu noivo, então esposo depois. Mas ela vê Jesus e ela não resiste. Ela vê Jesus e ela não consegue se conter, porque diz a Bíblia que ela pega tudo aquilo que ela tinha. Por isso que eu disse, o seu pequeno tesouro, a sua pequena herança, e decide despejar, literalmente despejar sobre Jesus. Ela chega e despeja sobre Jesus. O outro evangelista vai dizer que ao jogar o perfume sobre Jesus, ela se ajoelha e vai beijar os pés ainda do Senhor, e ela chora, e com as suas lágrimas ela banha os pés de Jesus, e ela vai enxugando com seus cabelos os pés de Jesus. Oh, que adoração poderosa, que entrega dessa mulher. As pessoas que estavam lá ficam assustados, Jesus é impactado, Jesus é surpreendido. As pessoas que estavam naquela reunião, naquela casa, onde provavelmente estava Lázaro, seu irmão, onde provavelmente estava Marta também, que era em Betânia, era uma aldeiazinha, todo mundo conhecia todo mundo em Betânia. Lázaro era de lá, Maria era de lá, Marta era de lá. Poucas casas haviam nessa aldeia. É possível que todos tinham sido convidados para esse jantar. Jesus está sentado, não numa mesa como nós temos uma ideia hoje, não. Uma mesa com cadeiras altas, onde a gente senta, a mesa é posta, os talheres, os pratos, não. A mesa naquela época era uma mesa pequena, de 50, 60 centímetros de altura no máximo. As pessoas sentavam num tapete no chão. Por isso que o texto vai dizer para nós, e nós começando lendo, o texto vai dizer para nós que Jesus estava sentado, apoiado ou reclinado sobre a mesa. Versículo 1 diz, ele estava reclinado sobre a mesa. As pessoas sentavam no chão, apoiavam o braço sobre a mesa e apoiavam a cabeça sobre o braço. Era o costume das pessoas naquela época numa mesa de jantar. Os homens sentavam e as mulheres serviam, era assim que funcionava. Jesus está sentado no chão, apoiado sobre a mesa e reclinado sobre o seu rosto, sobre o seu braço. Chega Maria, quebra o vaso e derrama tudo sobre Jesus. As pessoas são surpreendidas, são impactadas, e diz, essa mulher ficou louca, e ela é censurada, ela é fortemente reprovada por isso. O texto vai dizer para nós, indignaram-se alguns entre si, diziam, para que este desperdício de bálsamo? As pessoas não entenderam o que ela estava fazendo, as pessoas não entenderam a grandeza do gesto daquela mulher. Jesus entendeu. Ela foi censurada e eles disseram, este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. E dá aos pobres o dinheiro. Uma falsa ética. Para que derramar, se podia ser vendido e ainda dar aos pobres? Eles não entenderam o gesto daquela mulher. Mas a única mulher que nós sabemos o nome daquele jantar, o único personagem daquele jantar que nós sabemos o nome, é dela. Ninguém que estava naquela mesa, que falaram isso dela, é lembrado. Nós não sabemos de quem se trata. Quem foram esses que censuraram? Nós lembramos o nome daquela que adorou o Senhor com tudo que ela tinha. Nós sabemos a quem se refere, aquela que entregou tudo que ela tinha ao Senhor. Ela não foi bem interpretada, ela foi censurada, porque o gesto dela não significou nada para aquelas pessoas, não importou para aquelas pessoas, mas para Jesus importou. Ele disse, essa mulher vai entrar para a história, nunca mais
vocês vão esquecer o nome dela e nem disso que ela fez. Todas as vezes que vocês se juntarem e falarem dessa passagem, vocês vão lembrar dessa mulher chamada Maria, que ela entregou tudo que ela tinha. Essa é a história, esse é o pano de fundo, foi isso que aconteceu nessa passagem. Mas o que nós aprendemos com esse encontro é o que importa para nós hoje. O que nós podemos levar para casa a partir desse gesto de Maria, irmãos, é a razão que nós estamos reunidos aqui. O Evangelho ele precisa ter essa aplicação. É linda a história de Maria, é lindo ver a maneira como ela se coloca diante de Deus. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que nós podemos fazer com essa história? De que forma isso pode interferir na minha e na sua vida? Porque eu disse aos irmãos, todas as pessoas que cruzam em algum momento o caminho de Jesus, precisa ter a sua vida transformada, renovada, restaurada, tocada, impactada por essa presença dEle. E a maneira que nós temos hoje de cruzar o caminho do Senhor é através da sua palavra. Por isso que Ele deixou registrado essa palavra, esse Evangelho para nós, para que hoje nós pudéssemos ler e aprender com a história dessa mulher chamada Maria algumas coisas, que eu possa sair daqui nesta noite, que você possa sair daqui nesta noite, levando conosco e dizendo, eu preciso fazer assim, eu posso fazer assim. Talvez você não tenha um denário, talvez você não tenha um vaso de alabastro na sua casa, com um perfume tão raro assim, mas nós temos algo que importa muito para o Senhor, e não se trata de dinheiro, não se trata de bens, não se trata de recursos financeiros, não, queridos. Ei, Deus não está nem aí para o que eu tenho e para o que você tem. Tem gente que fala, não, porque Deus precisa da sua casa. Precisa nada, viu? Precisa não. Deus nos dá, Ele é dono de tudo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele. Deus não quer o que eu quero, o que eu tenho, o que você tem. Deus quer a mim, Deus quer você, com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. É isso que impacta, é por isso que Ele para. É isso que faz Jesus parar e dizer, uau, que adoração, que entrega. É tudo que nós temos, é tudo que nós somos. Então eu aprendo aqui com essa mulher, que este gesto dela mostra para mim e para você, o que significa despreendimento. O que significa despreendimento? Despreendimento não é desvalorização. Não é que ela não valorizou o que ela tinha, ela valorizou demais. Porque nós somos muito bons para desprender daquilo que não nos serve, irmãos. Não é? Às vezes nós somos chamados ou convidados a participar de uma campanha, Isaac, para que a gente possa socorrer irmãos, pessoas, queridos, que estão passando por dificuldade. E às vezes, é muito comum a gente ver isso na cidade, nos momentos de frio, né? A gente ser muito pouco frio. Antigamente era mais comum a chamada campanha do agasalho. Lembram disso? Ninguém lembra. Lembra, irmãos? Ah, Fernando lembrou ali. É isso aí, Fernando. Lembra, Fernando? Campanha do agasalho. Nós somos chamados, a gente é instado a ofertar um agasalho para os nossos irmãos que não tem, talvez, vai ter um momento aí, uma onda de frio, eles não têm com que se aquecer. E a gente vai lá no guarda-roupa e olha aquilo que não vai fazer falta. Não é assim? Aquilo que eu não preciso, que já não me serve mais, aí eu despreendo, aí eu desapego. Tem um site aí, desapega, não tem, Barone? O desapega, não te serve mais, está furado, está velho, dá. A gente é bom para desprender daquilo que não tem valor. É sapato furado, é calça furada, camisa velha, manchada, aí a gente quer dar. Maria nos ensina o que é despreendimento. Despreendimento não é desvalorização, ou não é alguém que não dá valor às coisas, não. Desprender é sabendo o exato valor das coisas.
dar, entregar. Ela nos ensina nessa noite, queridos. Ela sabia quanto aquilo valia. Ela sabia o quanto aquilo era importante para ela. Não era um perfume que virou álcool. Não era um perfume que ela ganhou, que ela não gostava do cheiro. Dizia, dá, vou usar mais. Às vezes nós queremos dar para o Senhor. A conversa aqui nesta noite é com relação ao Senhor. Às vezes nós queremos dar para o Senhor aquilo que não nos faz falta. A sobra do nosso tempo, a sobra da nossa habilidade. Domingo das 7 às 9 dá para mim estar lá, porque não tem nada mais importante para fazer, então eu vou estar lá. Eu não consigo fazer um devocional, porque eu não consigo parar durante 15 minutos, 20 ou meia hora, 1 hora do meu dia. Eu não consigo dar esse tempo para Deus. Por isso que eu não consigo fazer esse devocional. Eu não consigo desprender desse tempo, porque eu não tenho esse tempo. E a gente começa a dar para o Senhor as sobras, e não aquilo que tem valor. E a gente às vezes acha que a gente está fazendo muito. Deus sabe. A gente é especialista em dizer essa frase, não é, irmãos? Eu sou. Deus sabe. Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe, Deus me conhece. Eu quero te dizer nessa noite que Ele te conhece mesmo, melhor do que você. Só que o querer dar para o Senhor o melhor do nosso tempo, da nossa vida, é uma decisão, é uma atitude que eu e você precisamos fazer. Não é esperar o melhor momento, não é esperar a hora que as coisas melhorarem, não é esperar a hora que a vida facilitar ao nosso lado. Não, aí eu vou começar a fazer alguma coisa. Agora eu não posso, estou ocupado demais com tanta coisa. Queridos, eu sou apaixonado por algumas personagens da Bíblia, entre eles Davi, porque eu sou muito parecido com Davi nas falhas de Davi. Eu pareço muito com Davi nas falhas que Davi cometeu como homem. Eu sou pouco parecido com Davi quando ele se posiciona diante de Deus como um homem reto, como um homem segundo o coração de Deus. Eu pareço muito pouco com ele. Mas eu sou apaixonado na história desse Davi, porque a Bíblia diz que ele era rei. Segundo Samuel 20, ele era rei, tinha todo o poder nas mãos, o maior e o melhor rei na história de Israel. Ele decidiu adquirir um espaço, uma área para construir um templo ao Senhor. E ele vai procurar esse templo, esse espaço. E ele chega na casa de um homem com muitas posses, que tinha muito dinheiro. E quando ele chega na casa desse homem, junto com o séquito dele, junto com os cavaleiros, junto com aquele povo que acompanhava a corte, que fazia a corte para Davi, diz a Bíblia que quando ele chega na casa desse homem, o homem vê o rei Davi, e o rei fala: eu preciso de uma área dessa sua aqui. Ele fala: meu senhor, não, vai ser uma honra para mim poder dar a área que o senhor quiser. Escolhe a área que o senhor quiser, escolhe a madeira da floresta, escolhe os melhores materiais, escolhe o que o senhor quiser. Eu dou de graça, rei, eu dou de graça para o Senhor, porque só de receber o Senhor aqui na minha propriedade é uma honra para mim. E tem uma área da minha propriedade que o Senhor escolheu, eu faço questão de dar. Davi olha para ele e diz: não, querido, não. Essa área é para o Senhor. O meu propósito é construir uma casa, um templo para Deus. E eu não posso oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada.
Eu não posso oferecer para Deus algo que não tenha me custado nada. Então eu quero pagar, e eu pago o mais caro que você quiser. Eu pago o melhor e o maior valor que você quiser, porque é para Deus que eu estou fazendo. É para Ele que eu estou oferecendo. Quanto que nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, eu sei. Mas às vezes nós nem obedecemos e nem sacrificamos. Maria nos ensina a despreender. Ela diz: eu dou valor a isso, é tão importante para mim. Mas ela queria que o Senhor soubesse o quanto estar na presença dEle era valioso para ela. Ela queria que o Senhor soubesse o quanto ela era abençoada por desfrutar da presença dEle. Então ela não tem dúvida, ela pega o que de mais importante ela tem e derrama sobre Jesus. Ela dá valor, ela mostra para o Senhor: eu quero que o Senhor tenha o melhor que eu tenho para oferecer para o Senhor. Pense sobre isso, querido. Pense, minha querida irmã, sobre isso. Como é que está a sua vida com Deus? O que nós temos oferecido ao Senhor? A rebarba das nossas vidas? Eu já disse aqui uma vez, às vezes nós estamos na igreja servindo a Deus e achamos que isto basta. Ou às vezes nós estamos num lugar onde eu não estou bem, onde você não está bem, e a gente acha que isso faz parte da caminhada cristã, e a gente oferece para Deus um culto medíocre, um culto sem sentido, um culto que Deus não precisa e não quer receber. E a gente às vezes ainda é capaz de dizer para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou bem, eu estou mal, mas eu estou aqui. O Senhor sabe que eu não queria estar, mas eu estou aqui. Deus diz para mim e para você: eu não quero isso, eu não preciso disso, desse culto medíocre. Ofereça o melhor para o Senhor. Quando você abrir a boca para cantar, cante com a força do seu pulmão, ofereça o melhor. Quando você decidir estender as mãos para adorar, estenda de verdade. Quando você for falar com Ele, fale em verdade, em sinceridade, o melhor para o Senhor. Despreenda-se, entregue para o Senhor o melhor que você tem, o melhor da sua vida, o melhor das suas habilidades, o melhor dos seus conhecimentos, o melhor das suas capacidades, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua empresa, o melhor do seu tempo, o melhor da sua família. Entrega para Ele, entrega para o Senhor. Não a rebarba, não aquilo que não te faz falta, porque quando Deus, amados, teve que nos dar alguma coisa do céu, Ele nos deu o que de melhor tinha no céu. Jesus era o que de melhor tinha no céu. E Ele olha e diz: precisa ir lá. Jesus disse: eu já estou descendo, Pai. Mas vai morrer para esse povo, eu já estou descendo. Mas vai sofrer, eu já estou indo. Você vai ser incompreendido, esbofeteado, maltratado. E Paulo escreve: Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e Ele aniquilou-se a si mesmo, despojando da sua glória, tomando a forma humana. Ele enfrentou a morte, e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui adorando a Deus, não com essa conversa ridícula e às vezes medíocre de dizer: eu não tenho tempo, Senhor, está corrida a minha vida, eu não consigo. Deus merece mais, Ele espera mais. Nós aprendemos com Maria nesta noite: despreenda-se, entrega o que você tem nas mãos do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós ficamos correndo atrás das coisas nós mesmos, lutando com a força dos nossos braços, querendo fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, e vai, e não acontece nada, porque Deus não está nesse negócio, porque Deus está no canto da nossa vida. Agora, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, irmãos, quando você coloca Deus no lugar que é dele, no centro da nossa vida, e diz: Senhor, ocupa o lugar que é teu, o meu coração é o teu trono,
Ocupa o lugar que é teu, governa a partir daqui a minha empresa, os meus negócios, o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, as minhas filhas, os meus sonhos, os meus propósitos, os meus pensamentos. Deus, tudo está nas tuas mãos. Nada é meu, nada é teu, tudo é dele. Ele deixa com que a gente administre, mas tudo é dele. Porque se o Senhor do céu determinar que daqui 1 segundo, 2 ou 1 minuto eu pare de falar aqui, irmãos, nada vai fazer com que eu fale. Se Deus no próximo minuto tirar o meu fôlego, nada faz com que eu volte a ter fôlego de novo, porque Ele é dono de tudo. E às vezes a gente acha que a gente é dono de tudo. Vamos caminhar, o tempo passa muito rápido. Nós aprendemos com essa mulher, além de desprendimento, ela teve uma gratidão elevada. Gratidão elevada. É recurso escasso nos dias de hoje. Nós somos abençoados o tempo todo por Deus e por vidas que Deus usa para nos abençoar. Sim, irmãos, sim. Porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas no meu caminho, no seu caminho, que estende as mãos, que abre portas, que proporciona que coisas aconteçam. E às vezes a gente segue e não para se lembrar de agradecer das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Essa mulher, Maria, ela teve uma gratidão elevada. Ela agradeceu ao Senhor. Foi a forma que ela encontrou de dizer para o Senhor: Deus, eu sou muito grata, Jesus, muito grata por ter encontrado o Senhor na minha vida, por ter experimentado viver esses momentos com o Senhor, por ter podido servir à mesa onde o Senhor estava sentado, por ter podido ouvir as palavras que o Senhor falou ao meu respeito e sobre mim. Eu sou muito grata, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor me fez sentir, pela valorização que o Senhor deu para mim como mulher, irmão. Sim, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, arcaica, onde a figura do homem era uma figura absoluta, inquestionável. Jesus parava para falar com Maria e com todas as mulheres que cruzou o caminho dele. Jesus parava para falar com aquela mulher, quando ela não era sequer notada, percebida por outros homens. A Bíblia diz que Jesus sentava e Maria sentava no chão e falava com Jesus, e Jesus falava com ela horas era a conversa deles. Então ela tinha que agradecer ao Senhor de alguma forma, e a maneira que ela encontrou para agradecer foi entregando aquilo que ela tinha de mais precioso. Sede agradecidos é a recomendação de Paulo a mim e a você. Aprenda a agradecer, aprenda a reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque nós somos muito bons, irmãos, para pedir, mas a gente agradece muito pouco. A gente se coloca diante de Deus e tira uma lista do bolso e chacoalha assim e diga: Deus, número 1, e vai, não é? Número 2, e vai. E termina aquela lista, termina a oração, amém, vamos para a vida. A gente deve pedir, a Bíblia nos ensina a pedir, diz a Bíblia: pedir, dar-se-vos-á. Pedir no sentido de pedir insistentemente, de acreditar que o Senhor vai fazer. Mas o princípio da oração, do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, é graças te dou, Pai. É dar graças ao Pai por tudo aquilo que Ele tem nos dado, o pão nosso de cada dia, a saúde, a vida, a família, o trabalho, o emprego. Tem gente que acha que ganha tão pouco que já não compensa mais nem agradecer. Pega o salário e diz: essa miséria. Preguei aqui esses dias. E amaldiçoa aquilo que você está recebendo. Eu não aguento mais isso. Agradeça primeiro. Quando eu preguei aqui um dia desses sobre o milagre da multiplicação, Jesus toma 5 pães e 2 peixinhos. E Ele não pega nas mãos os 5 pães e 2 peixinhos e diz: Deus,
Não tinha nada melhor para o senhor mandar, não. O que eu faço com isso aqui? 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, quase 15 mil. A hora que entregaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, eu disse aqui, que os discípulos foram até, ao meu ver, em certo ponto, irônicos. Porque Jesus insistia, dá-lhe vocês a eles de comer. De repente aparece lá 5 pães e 2 peixinhos, alguém diz assim, leva para o mestre, vamos ver o que ele vai fazer com isso aqui. Jesus toma nas mãos os 5 pães e os 2 peixinhos, e a oração dele não foi, Pai, cria uma padaria aqui nesse deserto agora, manda uma tonelada de salame, de Big Mac aqui para esse povo. Não, ele disse, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve, Pai. Muito obrigado por esses 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor fez nascer e brotar aqui, porque é através deles que o Senhor vai fazer um milagre, para que todo mundo veja que o Senhor é Deus neste lugar. Então, quando nós pegamos os nossos 5 pães e 2 peixinhos, e a gente olha para trás, tem uma meia dúzia de boquinha para alimentar, e a gente pensa, 5 pães e 2 peixinhos não vai dar. Então, ao invés de você dizer Deus, ou dizer Deus, não é possível, diga, Senhor, obrigado por esses 5 pães e 2 peixinhos, porque eu sei que o Senhor pode e vai fazer um milagre na minha vida, para que os meus filhos aprendam que há um Deus nos céus, para que a minha família reconheça que o Senhor está na minha vida, para que os meus amigos saibam quem é o Senhor na minha vida. Senhor, eu abençoo esse salário, ainda que seja pequeno, porque é das pequenas coisas que Deus faz um milagre. Agradeça, não amaldiçoe. Agradeça o que Deus tem feito por você, ainda que ainda não seja o que você quer. Agradeça, porque é a mesma Bíblia quem diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Mas se a gente não é fiel nem no pouco, como é que eu vou esperar que Deus faça o muito para mim? Eu preciso terminar. Fica de pé, nós vamos terminar esse culto nesta noite. Aleluia. Gratidão elevada. Para terminar, queridos, nós vamos aprender ainda com Maria algo que eu e você precisa fazer e aprender. Ela foi uma mulher que nos ensinou o despreendimento. Ela foi uma mulher que nos ensinou o princípio da gratidão. Mas ela também foi uma mulher que nos ensinou a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Adorar a Deus com tudo que ela era e com tudo que ela tinha. Ela nos ensinou. Quando eu olho para esse texto, a gente vê que ela era uma adoradora corajosa. Coragem para adorar, mesmo diante das reações contrárias. Ela não se abalou quando disseram para ela, que loucura é essa? Por que você não pegou esse frasco de perfume, já que você queria fazer alguma coisa de bom, já que você queria fazer alguma coisa de útil, vendeu e deu dinheiro para os pobres? Ela não se abalou. Ela não se abalou quando ela foi reprovada na sua atitude, quando ela foi julgada por aquilo que ela fez. Ela não se abalou. Ela estava consciente do que ela queria. Eu vou adorar o Mestre hoje, e talvez essa seja a minha última oportunidade. Ela não sabia que aquele gesto de adoração dela se transformava num gesto profético, porque alguns dias depois Jesus seria morto e crucificado, e no gesto profético ela é a primeira a ungir o corpo de Jesus para a morte. Cordeiro de Deus imaculado, recebe a unção no corpo através dessa mulher chamada Maria. Ela não sabia, mas ela adorou como se fosse o último dia, e de fato foi a última oportunidade dela. Uma adoradora consciente, ela sabia o que ela queria fazer naquele momento, independente das circunstâncias, independente da reprovação. Mas ela já tinha demonstrado isso em outro momento.
Ela já tinha demonstrado isso numa outra situação, num momento difícil, num momento de crise da vida dessa mulher chamada Maria. Ela já tinha demonstrado que ela era capaz de adorar a Deus, independente do tempo mau, independente do momento mau, independente da dificuldade, independente da crise. Ela já tinha demonstrado que ela era capaz de adorar o Senhor. A Bíblia diz que Lázaro morreu, o irmão dela e de Marta. Jesus demora a voltar a partir do momento que ele é chamado. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava há 4 dias sepultado. 4 dias Lázaro estava sepultado. E no capítulo 11, do verso 21, salvo engano, do Evangelho de João, a primeira a encontrar Jesus foi Maria, irmã de Maria, foi Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro. Marta foi a primeira a encontrar Jesus, no verso 21 do capítulo 11. E quando Marta encontra Jesus, a primeira coisa, irmãos, que Marta fala para Jesus é: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que o Senhor demorou tanto para vir? Por que o Senhor demorou tanto para chegar? Marta vê Jesus e tem essa reação absolutamente humana e normal, que ela ficou esperando Jesus o tempo todo chegar para poder resolver o problema da doença de Lázaro, e Jesus não chegou. Mas quando chegou, 4 dias Lázaro estava sepultado. Então Marta vê Jesus e ela desabafa, ela fala daquilo que tinha no coração. Ela diz: Senhor, esperamos o Senhor o tempo todo. Se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que meu irmão não teria morrido. Verso 21, Marta, passa-se um pouquinho, e no verso 32, é o momento de Maria encontrar Jesus. Marta reprova a atitude de Jesus. Marta diz: o Senhor demorou muito a chegar. De repente, no verso 32, é o momento de Maria encontrar Jesus. O texto vai dizer: tendo, pois, chegado Maria onde Jesus estava, o irmão morreu, o irmão morto, sepultado, já havia morrido há 4 dias. O versículo 32 vai dizer: tendo, pois, chegado Maria onde Jesus estava, essa lançou-se aos pés dele e o adorou. Ela adorava independente da circunstância. Marta diz: Senhor, agora. Daí a pouco chega Maria, vê Jesus com o irmão sepultado. O texto vai dizer: esta lança-se aos pés de Jesus e o adorou. Essa é a diferença. Vou fechar essa Bíblia para parar de pregar. Essa é a diferença. Por isso que nós estamos falando dessa mulher hoje aqui. Nós adoramos quando tudo vai bem. Nós contribuímos, nós ofertamos, nós estamos felizes. Quando a vida está voando. Mas a adversidade bate na nossa porta. Isso chama vida. A dificuldade chega. E o Senhor quer a mesma reação minha e a mesma reação sua, de que quando tudo vai bem, eu aprendo com essa mulher a adorar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, independente do sol ou da chuva, ou do frio ou do calor, das circunstâncias. Ela era uma adoradora consciente, irmãos. Aprenda com essa mulher nessa noite. Entregue para o Senhor o que você tem de melhor. Aprenda a entregar para o Senhor o que você tem de melhor. Não trate o Senhor de qualquer jeito mais. Não trate o seu relacionamento com Ele de qualquer jeito mais. Valorize a presença dEle na sua vida. Valorize a presença do Senhor na sua vida. Seja agradecido. Seja agradecido pelo que o Senhor tem se revelado a você, pela oportunidade que Deus me deu e deu a você, de termos um canal com Ele, de comunicação aberto, desobstruído. Em qualquer hora do dia e da noite eu clamo: Jesus,
E Ele está com os ouvidos dizendo para mim, me ouvindo e dizendo com a voz: estou aqui. Agradeça e aprenda a manter a sua posição em Deus. Aprenda a manter a sua adoração atualizada diante do Senhor, sincera e verdadeira. Amém. Quero orar por você nesta noite. Feche seus olhos um pouquinho, nós já vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia. Pode louvar ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer